Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente começar um novo desenho e dessa vez nós vamos pintar quiabos, folhas, botões, flores e o quiabo em si. Vamos começar com a pintura desse chão, desse fundo, essa parte onde está esses elementos. Eu vou umedecer um pouquinho o meu tecido, não vou molhar. Vou levemente umedecer para que a minha tinta ela grude bem no tecido, ela se prenda bem, porque eu vou ficar fazendo uma pintura mais esfumaçada para esse chão principalmente. Vou fazer uma pintura mais neutra para esse chão, então eu vou fazer uma base branca e colocar as sombras com o sépia, apenas isso de início. Penso que será necessário um pouco de preto para aprofundar um pouco as sombras, os cantinhos mais profundos. No entanto, eu vou deixar para ver isso depois, lá no final. Para agora, olha, eu vou espalhando o branco, levemente umedeci o meu tecido com as borrifadinhas de água. Estou passando um pouco de branco, olha, tá vendo? Embora o seu tecido seja branco, não tem problema. Dá para fazer um chão, um fundo com o branco muito bom. Agora, com o sépia, eu vou vir escurecendo esse encontro dos elementos e o chão. Essa parte mais à frente, olha, da frente mesmo, do início do nosso desenho, eu vou fazer aqui um contorno grosseiro, espalhando ele um pouquinho, olha, para cima desse branco. Bem básico, bem tranquilo. Faça o contorno, apenas unir um pouquinho ele a esse branco e só. Veja que esse quiabo que passa para frente, eu faço o contorno dele e essa emenda eu deixo ela um pouquinho mais larga, conforme ela vai se aproximando do outro quiabo. Aí eu tô só medindo para não ficar errado, uma parte em cima, outra mais para baixo. Ficando uma sombra um tanto triangular nesse quiabinho que passa para frente. Esses de trás, eles vão seguindo basicamente a mesma coisa que esses da frente. Só que conforme eu vou indo para trás, eu vou deixando essa sombra mais escurinha e mais enlarguecida. A parte da frente está mais aberta, acabou ali todos os elementos, então o espaço se abriu para a luminosidade. A parte de trás tem tudo isso, aí a sombra de tudo isso aí em cima, principalmente essas folhas, esses botões, flor, que está mais atrás e que causam uma sombra que se afasta um pouco dos elementos, que se estende mais. Tá vendo a diferença? A sombra dos quiabos em si, que são menores, que estão assim mais livres, ela é menorzinha, só o encontro dela com o chão, vamos assim dizer. Já atrás é diferente. Atrás eu deixei uma sombra mais enlarguecida, ela está sendo marcada, ela está sendo assim bem maior, bem mais marcadinha pelo o volume de tudo que tem aí. De todos esses elementos que acaba prendendo um pouco a passagem, fechando um pouco a passagem dessa luminosidade. Eu tô fazendo isso aí, gente, com um pincelzinho número 14, cortadinho, lixado, mas na hora de emendar melhor essas tintas, você viu que eu peguei um pincel maior? Eu peguei o meu pincel número 20, pelos inteiros, e fui lá com o movimento circular ou na horizontal, para dar uma melhor emendada nessa sombra, desse branco com esse sépia. Lembrando que o meu tecido está levemente umedecido, mas o meu tecido é um tecido de algodão e um algodão assim bem grossinho. Não sei o nome desse tecido, não é uma sacaria. Ele lembra um pouco o brim, só que ele é um pouquinho mais grossinho que ele. É um algodão puro. E eu umedeci um pouquinho porque ele é um tanto grosseiro. Como eu esfumaçar muita tinta sobre ele, para que ela prendesse melhor, coloquei água.
Observa só essa parte de trás, os pontos mais escurinhos, tá vendo? Essa parte da frente. Essa observação da colocação dessa sombra é muito importante. Pelo menos para esse tipo de sombra assim mais neutra. Agora vamos começar a pintar essas folhas, esses galinhos. Eu vou pintar de início esse galinho e as folhas, as duas folhas. Temos apenas duas. Tô enchendo tudo isso com o verde kiwi. Vou passar na parte de baixo um pouquinho, um toquezinho do verde musgo. Que é um contorno tanto grosseiro. Essa parte do encontro da folha e do cabinho eu vou escurecer mais, depois com o pântano, o verde pântano. Agora com o verde soft eu vou colocar um pouco de luminosidade para essa região que já estava mais clara. Não precisa chegar até o lado de fora, fazer um contorno desse lado de cima ou de fora. Deixe esse verde soft mais para dentro. Eu vou sair mesclando aí um pouco do verde kiwi. Para terminar, as partes que eu vou deixar em branco, eu vou terminar com o verde musgo. Ou seja, como base para nossa folhinha, eu vou usar verde kiwi e verde musgo. Observa os pontos onde eu vou distribuindo esse verde kiwi. Que esses são os pontos de maior luminosidade de nossa folhinha. Essa parte de cima eu vou deixar ela para sombra, essas partes mais abaixo eu vou distribuir quantidades de luminosidades maiores. Vou reforçar um pouquinho isso ainda, claro, mas vou deixando já mais claro a minha região de luz. Colocado toda essa parte aí do verde kiwi, agora eu venho com o verde musgo e vou terminar de encher tudo isso. Veja só, eu não vou fazer uma emenda muito grande. Eu quero sim emendar essas tintas, mas de forma que os dois tons apareçam. As emendas serão mais curtas para que os dois tons apareçam. Você pode estar usando aí um pincel 8 ou um pincel 10 para estar pintando essa folhinha. O meu pincel é um pincelzinho 8. Olha só os pontos que eu vou escurecendo um pouco, essa região mais central. Eu não umedeci minha folhinha para pintar, viu? Aquela leve umedecida que eu dei foi mais para o chão, para essa parte de baixo, porque eu ia esfumaçar o branco e eu queria que ele segurasse bem no tecido. Mas para minha folha, para a flor, enfim, para o restante da minha pintura, eu vou pintar normal, eu vou pintar com o tecido totalmente seco. Veja como ficou as emendas, agora eu estou clareando um pouquinho mais, e essa luminosidade a mais que eu tô colocando é com o próprio verde kiwi. Para já, verde kiwi e verde pântano apenas. Agora, eu vou começar a usar um toquezinho, um tom mais escurinho, e esse tom mais escurinho que eu vou usar aí é o verde pântano. Mudei o meu pincel, tô usando agora um pincel número 4, bem cortadinho, bem lixado. Vou deixando aí, gente, um toquezinho de nervura. Não é necessariamente aquela nervura bem fininha, bem feita, mas é aquele contorninho que a gente espalha ele um pouco como uma sombra. As nervuras das folhas do quiabo, ela é um tanto esbranquiçada, ela é mais clarinha e às vezes tem algumas que apresentam um toque até puxando para o púrpura, para algo assim. Eu vou fazer essas nervuras ou essas marcas de nervuras assim mais escurinhas. Vamos pensar mais nos pontos de sombra dessa folha. Por essa razão, eu vou marcar mais pontos de sombra do que mostras de nervuras. Observe que é uma folha assim bem prática de ser feita, não é? Não é nada muito trabalhado, muito elaborado. Eu vou colocando aí as porçõezinhas como nervuras e puxo ela espalhando, fazendo uma sombra. É uma única folha. Ela tem essa separaçãozinha, lembrando a folha da uva. Alguns pezinhos ou algumas folhinhas de quiabo, elas são assim mais fechadinhas, igual essa, e outras são mais separadas.
Apenas o centro delas que é fechadinho, que é unido, mas o em volta tem uma separação muito marcada. Essa daí seria uma folha assim mais novinha, aquela menorzinha. Vou fazer ela assim mais fechadinha e a outra que é maior, que eu vou pintar ela mais escura, ela fica por baixo dos quiabos, dos botões, enfim, ela vai ficar mais escondidinha, vai aparecer só assim uns pedacinhos dela. Olha só os pontos que eu vou distribuindo aí as sombras para essa folhinha e principalmente assim a parte mais importante para você prestar atenção é essa colocação de ideias de nervuras. Tá vendo? Eu pego um pouquinho do verde pântano, vou colocando como se fosse uma nervurinha e vou espalhando. Essa lateral eu escureci também um pouquinho. Você pode deixar mais marcado ou mais suave. O importante é que você leve bem pouquinha tinta para não ficar tinta demais, escuro demais. Vá retocando, vá levando um pouquinho mais, conforme vá precisando, mas não muito de uma vez. Viu? Coloquei o contorno, espalhei como uma sombra. Você não precisa fazer as nervuras todas certinhas, você pode abrir a pontinha dela em outras nervuras. Essa parte aí central já faz uma separação de um lado da folha que tá mais escuro. E as nervuras, a gente vai distribuindo elas tanto no lado mais clarinho quanto no lado mais escuro. Importante é que elas apareçam assim bem suavemente. E isso eu vou fazer em toda a minha folhinha. O importante nesse momento é só você ver onde eu tô deixando mais escuro, os lugares que vai ficando com mais luminosidade, porque o trabalho será sempre esse. Bem pouquinha tinta, só de um lado do pincel, e você vai formando umas nervurinhas, que na verdade são umas sombras, porque você vai apagar ela puxando para um determinado lado. Não é para puxar para os dois lados, apenas para um lado dela. Escureci um pouquinho esse centro, de uma forma geral, e vou trazer agora um pouco de luminosidade. Essa luminosidade você pode estar trazendo com o verde kiwi mesmo, não precisa usar um tom mais clarinho. Ele por si, olha, vai suavizar, vai deixar mais clarinho a região onde já tinha mais luminosidade. Veja que eu vou distribuindo nas partes assim mais largas, nas regiões onde já estava um toque mais clarinho. Pode acender um pouco essa separação desse encontro dessas folhinhas, mas não leve essa separação até o centro, porque a gente tem que lembrar que isso aí é uma folha só. Ela faz mesmo umas separaçõezinhas, mas é uma única folha que se prende tudo nesse centro. Veja que eu fiz uma separação aí em cima, né, com essa luminosidade, mas o meio da folha em si eu deixei que ficasse tudo grudado. Eu vou escurecer o cabo. Veja que esse cabinho aí que segura essa folha tem uma abertura entre essas duas partes aí que fica aparecendo apenas ele. Então, eu vou colocar nessa região verde pântano para deixar bem mais escurinho, fazendo uma separação daquilo que tá embaixo e a folha em si que está por cima. Esse verde pântano, desço ele um pouquinho no cabinho. Vou melhorar essa sombra aí no centro, em alguns cantinhos, mas é só uma sujeirinha de pincel que eu coloco. Não é para levar a tinta mesmo nessa hora, não. As nervuras, que elas são assim mais clarinhas, eu vou puxá-las agora com o verde soft. Vou colocar essa luminosidade assim mais marcada no centro. E com o verde soft, olha, eu vou puxar a nervurinha, mas eu não vou levar até a ponta da folhinha, não. Se algum lugar ficar mais grosseiro, você vem com um pincelzinho chato e dá uma apagada. É importante que ela fique discreta e fininha. Olha só que eu vou colocando, tô reforçando um pouquinho essa daí. Todas essas nervurinhas saem desse centro.
essas nervuras principais, né? As demais, as mais fininhas, saem dessa principal. Concordo que essa folhinha é um pouquinho trabalhada, mas ela é fácil de ser feita. Você vai observando, você vai ver que dá para fazer ela com tranquilidade. Aí eu tô colocando um pouquinho de luminosidade para separar esse cabinho da folha. Eu enchi, gente, esse pedaço dessa outra folha toda com o verde grama. Agora com o verde pântano eu vou colocar sombras. Vou deixar ela um pouquinho mais escura, principalmente esse pedacinho, porque tá aí por baixo de tudo isso, de todos os galinhos, botões, enfim. De início, eu vou fazer essa sombra de separação, essa sombra mais completa. Depois, eu venho marcando um pouquinho como espaços de nervuras, e as nervuras que vou colocar para ela será mais clarinha. Terá mais definição. Vou colocar com verde soft para que ela apareça melhor. Entre aspas, né? Eu vou dar uma apagadinha também. Olha só, aí eu fazendo as marcas de onde vão caber as nervuras. É só um pedacinho de folha que aparece, mas nesse pedacinho tem todos os detalhes. Aí eu vou deixar mais escuro alguns pontinhos que marcam os espaços de nervuras. Com o meu pincelzinho número 2, chato, bem velhinho, bem acabadinho mesmo, eu venho com tinta só de um lado dele, pouquinho de verde soft e vou, olha, determinando espaços de nervuras. Aliás, vou determinando as nervuras mesmo. Veja como eu tô colocando bem suave. Elas são partidinhas, elas aparecem em vários espaços. Não é aquela nervura reta que você começa do centro, vai até a lateral, né, da folha e para. Ela abre em uns Vzinhos, ou Y, né? Essa região aí eu também vou encher do mesmo jeito. Tudo com verde grama, vou vir com verde pântano, escurecendo. Os tons não vão variar muito. São poucas tintas para essa folha, principalmente. E dá para a gente fazer todos os detalhes dela aparecer. Primeiro ponto, vou colocar as sombras. Não diferencia daquela parte primeira que fizemos e nem da outra folha, a menor. Vou fazer as sombras nessa região que fica embaixo desses outros elementos, olha. Essa sombra aí mais escurinha, com esse verde pântano. E depois eu vou sair marcando a região central, aquela parte onde pegará a nervura principal, e vou puxar também as nervuras auxiliares. Dá a entender que só é uma folha e que as outras em volta também são folhas separadas. Na verdade, é uma única folha com essas separaçõezinhas. É o mesmo estilo da folha de uva, só que as separações dessas folhas assim já maiores, elas são mais marcadas. São bem mais separadinhas, unidas pela parte onde ficaria o caule. Ela fica aquela união igual essa outra que a gente fez inicialmente. Olha só que eu vou marcando aí umas sombras, dando a entender que são sombras, marquinhas para nervuras. Um espaço que tem uma certa depressão. Agora eu venho com o verde soft. Você vai pegar o pincel que você gostar mais aí na sua casa. Se você pegar o pincel 0, ele vai deixar uma nervura mais marcada, depois você dá uma apagadinha nela. Se você conseguir fazer com um pincel assim velhinho, mais durinho, pincel chato, número 2 ou número 0, ela ficará mais fininha. Mesmo assim, depois eu sempre dou uma apagadinha para conseguir unir mais, fazer a união dessa nervura com essa folha. Não ficar uma tinta solta em cima da folha, como se tivesse algo ali solto, de qualquer forma. Veja que para as pontinhas dessas nervuras auxiliares, eu não faço ela reta, eu vou abrindo em galinhos, como se fossem Y ou V no final dessa nervura auxiliar. Vou puxar também umas soltas assim, pelo meio. Todas bem fininhas.
A mais marcada mesmo são as principais. Com essa tinta assim bem úmida, pincelzinho maior, olha, pincelzinho com pelos maiores, eu vou sair dando uma apagada. Tá vendo que eu passo o pincel, mas as nervuras ainda permanecem lá. Você passe suavemente aí em cima. Porque se você passar com muita força, isso vai apagar total essa nervura. E essa não é a ideia, né? A ideia é deixar ela assim bem suave. Alguns lugares você pode reforçar, como essas principais. E aquelas que ficam mais para a lateral, aquelas mais fininhas mesmo, você pode deixar elas como estão, bem apagadinhas. Aí embaixo também vou colocar uma marquinha de nervura. E vamos para o restante dela. Olha só, vou pintar todo o restante dessa folha. Tudo isso eu vou pintar com verde grama. Terminado de encher isso aí, eu venho com o pântano, fazendo aquele mesmo processo. Eu vou distribuindo sombras para esses lugares que estão embaixo desses cabinhos, desses botões. Olha só. Vou fazer uma separação mais marcada aí entre esse encontro dessas duas partes dessa folha. Essa região também eu vou deixar ela mais marcadinha. Observe os pontos por onde eu vou distribuindo esse verde pântano, essa sombra mais profunda. Primeiro vou me preocupar em aprofundar as regiões que pedem mesmo uma sombra mais marcadinha. Depois eu vou vir fazendo aquelas marcas, olha, essas marcas aí que dá a ideia do espaço da nervura. Vou colocando, vou espalhar para deixar uma sombra mesmo e não já as nervuras marcadas, até porque as nervuras dessa folha será toda igual à parte de cima dela que pintamos. Aí eu vou fazendo umas marquinhas, uma profundidade do lugar onde receberá a nervura. Você vai pegando um pouquinho de tinta na quina do pincel, só de um ladinho, e vai distribuindo. Se precisar, você pega um pouquinho mais, mas não leve muita tinta para não escurecer demais essa folhinha, tá bom? Olha só, vou marcar esses lugares também. A menor eu fiz as marquinhas mais juntinhas, essa maior eu vou fazer as marquinhas mais separadas. E vou colocando todas essas sombras para todos os espaços que caberá nervuras. Veja que não é um trabalho difícil. Isso que eu tô colocando aí agora é um pouquinho de verde kiwi, luminosidade. Luminosidade para a borda, para essa borda aí que faz uma curvatura. E os espaços, olha, lugar eu coloquei a sombra, marcando o espaço de nervura. Os lugares que já estavam mais clarinhos, eu vou distribuindo uma pequena porção desse verde kiwi, deixando com mais luminosidade. Veja que eu vou colocando uma pequena porção, espalhando geral, todos os lados, unindo as laterais dessa claridade, deixando o centro mais clarinho e o em volta se perdendo em cima dos verdes que já estavam aí pintados. Aí eu coloquei um pouquinho mais para a borda. Você já poderia deixar a sua folhinha dessa forma, mas se você quiser, você pode acrescentar as nervuras. Isso serve para a folha inteira. Se você colocar de um lado as nervuras, coloque elas para todos os lados, tá? Olha só, quase nada de tinta no meu pincel, tinta só de um lado, e eu vou formando-as bem aparentes, eu não vou deixar elas assim apagadinhas, não, essas principais. Depois a gente apaga um pouquinho aquelas pontinhas, aquilo que a gente quer que fique mais discreto.
Veja que nessa parte aí maior eu vou colocando menos, ou vou colocando mais afastadas. E vou colocando vários risquinhos. O mais importante nesse momento é você observar como está sendo colocado isso aí. E seria bom você também treinar um pouquinho para ver se você consegue colocar com esses pincelzinhos chato, número 2 ou número 0. Número 0 também é bom para fazer isso, desde que eles estejam assim já bem velhinhos, já bem acabadinhos. Aquele que a gente já acha que não vai servir mais, nessa hora ele serve muito bem. Terminada a minha folhinha, agora eu vou pintar esses cabinhos aí que tá segurando os botões. Eu vou pintar para hoje esse cabinho aí, essa parte aí de baixo e esses 2 botõezinhos, as folhas, esse chão. Eu vou fazer passo a passo, bem detalhada, porque a nossa colega Vera Lúcia, ela vai pintar esse desenho, ela tá precisando muito entender direitinho, pelo menos a forma que eu faço isso aí. Cada pessoa tem o seu jeitinho de fazer suas pinturas, e essa é a minha forma de estar pintando esse quiabo, esses botões, as folhas, enfim. Eu espero que venha ajudar você naquilo que você está precisando, Vera Lúcia. Veja só, eu iniciei a pintura desses cabinhos passando verde folha. Aí eu vim com o verde pistache, colocando um pouco de luminosidade em cima desse verde folha. E agora com o verde musgo, eu vou, olha, terminando de preencher isso aí, emendando esses tons, mas procurando deixar que os 3 apareçam. É importante que a gente ganhe essa separação, essa mostra desses 3 tons. A gente deixa eles emendados sim, mas que apareça um a um. Isso aí é o cabinho que vai segurar essa folha. E essa parte aí de cima é o cabinho que vai segurar esses botões. Vai observando o quanto eu vou trabalhando com esses tons, vou pegando um pouquinho por vez, vou colocando um toquezinho mais de luminosidade nessa parte aí. Isso aí é que uma folhinha ou uma sepalazinha, mais que uma folhinha, fica aí em cima. E ela é bem suave, tem um tonzinho assim bem suave. Vou escurecer um toquezinho aí, mas eu vou dar uma emendada, não vou deixar uma separação não, porque essa folhinha, ela se prende a esse cabinho. Veja que a parte de cima já ficou com mais luminosidade e essa parte de baixo, mais voltada para o chão, a gente já percebe um tom mais escurinho. Vou colocar também um pouco de tons mais escuros para essa região, mas para já eu já vou fazendo essa separação, dando esse espaço de luz e de sombra. Observe que eu não tô deixando aquela pintura assim manchada, eu tô emendando bem os tons. Isso aí é o verde pistache que eu vou encher essa sepalazinha inteira. Vou manchar com um pouquinho do verde pinheiro, mais um tonzinho aí pra gente. Vou colocar um pouquinho de sombra mais para essa região do lado de baixo. Olha só. Veja que são pouquinhas quantidades de tintas que eu vou levando, fazendo umas manchinhas aqui e ali, para a gente ir ganhando os espaços de sombra, os espaços de luz, os espaços com mais profundidade. É uma questão de observação e de paciência, porque veja que é bem detalhadozinho. Esse cantinho aí precisa ter uma sombra mais marcadinha, devido todo esse volume que vem aí em cima desse botão. Nós vamos ter uma pintura muito verde. Olha só, gente, eu vou pegar o meu pincelzinho, que ele tá um tanto arrepiadinho.
os pelinhos dele. Sabe aquele pincel número 0? Quando vai ficando com os pelinhos arrepiados? Ele é bom para fazer umas marquinhas assim, olha, como se fosse dar uma ideia de aveludado, assim, de que tem uns pelinhos por esses cabinhos. Eu vou usar esse pincelzinho, mas se você não tiver em sua casa um pincelzinho assim com esses pelinhos tão arrepiadinhos, o pincel com o pelo normal, o pincel número 0, também vai ajudar. Eu vou colocar também com o pincel número 0 e você vai ver. São só umas manchinhas que dá para fazer com qualquer um deles. Tanto que tá com o pelinho ainda bem obediente, quanto esses que estão com os pelinhos mais arrepiadinhos. E eu tô usando para isso o verde soft, viu? Olha os pontos por onde eu vou puxar esses pelinhos e vou puxar vários. O quiabo, ele tem muito esses pelinhos. Ele lembra mais um espinhozinho mesmo, né? É um pelinho mais durinho. E ele costuma ter tanto até mesmo no fruto, nas sépalas, enfim, ele apresenta bastante desses pelinhos. Fui colocando por vários lugares. Os lugares que já estão prontos, eu já vou puxando e deixando ele bem certinho. Eu tô colocando, gente, aí dentro um pouquinho de verde pântano, escurecendo, olha, essa parte do galinho aí embaixo. Então, já aproveitei e escureci um pouco essa região aí também. Um espaço de sombra. E uma sombra bem profunda, porque isso aí tá encostando no chão e tá embaixo de tudo isso. Aí, eu vou colocar só uma sujeirinha de pincel nessa separação dessa parte da folha com esse galinho. E pode colocar até um toquezinho irregular por conta desses pelinhos que se apresentam por esses cabinhos. Que eu vou reforçar um pouquinho mais e dessa vez eu vou usar um pincel número 0 com os pelinhos assim já mais obedientes. Ou seja, aquele pincelzinho que não está com os pelos arrepiados. Vou colocando mais, vou colocar pelo centro do cabinho também. As laterais geralmente aparecem melhor, mas a gente pode distribuir pelo centro do cabinho também. E se depois que a sua pintura secar, sumir um pouco esses pelinhos, você pode estar reforçando, viu? Procure usar o verde soft. Se você não tiver o verde soft para fazer esses detalhes de folhas e tudo mais, que a gente utilizou ele, pode pegar o azul bebê, pode pegar marfim. Olha o quanto eu vou colocando mais de pelinhos. Importante que eles apareçam bem. Mas apareçam bem fininhos e discretos. Aí, eu vou puxando eles com o próprio verde pistache. Você deve estar observando que a gente vai fazer uma pintura quase que verde, que totalmente verde, com exceção das flores. Esse botão aberto e a flor. Mas no restante, tudo vai ser verde. Não se preocupe que isso não vai se emendar. Veja que as luminosidades e as sombras que a gente vai colocando aí nos nossos botões, vai separando tudo isso, esse galinho também, não é? Dessa folha que tá aí embaixo. Eu coloquei essa folhinha aí já propositalmente para você perceber que a gente pode fazer uma divisão muito boa, mesmo usando os tons do verde, tudo verde. Ainda dá para ganhar uma boa separação. Esses dois botõezinhos aí, olha, o de baixo a gente vai pintar igual esse de cima, ou seja, a gente vai começar essa pintura com o verde folha, vai continuar ela com o verde musgo. Vamos colocar uma profundidade aí embaixo com verde pinheiro. Deixar mais escurinho aí. Eu vou fazer uma separaçãozinha aí, olha, como se tivesse um encontro de sépalas. Vou colocar um toque do verde pistache também aí em cima, uma luminosidade. Vamos distribuindo os nossos tons de verdes
que já usamos para folha, que já usamos nos cabinhos, serão sempre eles. Porém, a gente vai jogando aquele joguinho de luz e de sombra para ir separando todos os elementos. Aí são várias sepalazinhas que vão aparecer. A gente vai colocar umas sombras para já começar a fazer uma separação delas. E depois, com a luminosidade, a gente termina de fazer essas separações. Observe os pontos que eu vou escurecendo. Eu sugiro que você passe o seu risco assim bem forte, bem marcadinho, para nessa hora você ainda conseguir encontrá-los. Vai lhe ajudar na pintura. Aí você vem com suas sombras, seguindo o seu risquinho, fazendo as separações dessas sepalazinhas. Você deve estar observando, eu creio que dê ainda para perceber alguns cantinhos dos riscos que eu fiz. E esse verde que eu tô colocando aí de sombra é o verde pinheiro, viu? Aí tem várias sepalazinhas juntas. Vai ficar um pouquinho perdido quando a gente coloca todas elas, mas quando a gente vier com luminosidade, a gente ganha uma melhor separação. Essas sombras, elas são muito importantes e as luminosidades também, para que a gente consiga colocar essa folha mais atrás, esses botões mais à frente e, sobretudo, mostrar a separação de tudo isso, viu? Se ao acaso você achar que vai ser muito difícil fazer essa pintura com todos esses elementos, você pode estar retirando o desenho dessa folha de trás e fazendo apenas a pintura dos botões. Observe que eu estou colocando luminosidade para a pontinha dessas sépalas. Essa luminosidade você pode ir alternando entre o verde pistache e o mostarda. Eu estou colocando agora o mostarda. Veja que vai ganhando um toque mais amareladozinho e vai ganhando também mais separação. Vai deixando mais dividido uma sépalazinha da outra. Todos esses pontinhos aí, olha, pincelzinho número 0, pouquinha tinta no pincel. Você pode estar usando o pincel redondo número 2, o pincel redondo número 0, que vai dar para você fazer esse acabamento direitinho. Você pode estar colocando também um pouquinho desse mostarda nos botõezinhos também, não só na sépala, mas na pontinha do botão. Também dá para você colocar uma porçãozinha. Se emendar demais as sepalazinhas, você pode estar separando com mais um pouquinho de verde pinheiro ou pântano. Olha o que eu tô colocando aí, a quantidade que eu tô colocando, uma quantidade um pouquinho maior de mostarda no botãozinho, nas sépalas. Pequenas porções, a gente vai retocando gradativamente. Conforme a gente vai vendo a necessidade, a gente vai levando um pouquinho mais. Eu vou entrar com esse verde soft, mas para deixar risquinhos. Deixar irregular a borda desses botõezinhos ou sépalas. Dando uma ideia de pelinhos mesmo, de algo mais aveludado. Tô aí usando também o pincel número 0. E vou fazer esse trabalho por todas essas sepalazinhas. É importante que fique aveludado, aqueles risquinhos assim passando para fora, aqueles pelinhos aparecendo bem. Para já, eu tô colocando mais que luminosidade. Veja que eu tô colocando com batidinhas para ir deixando assim irregular. Mas eu vou puxar também pelinhos igual eu fiz na parte de baixo. É importante, Vera Lúcia, que tenha essas luminosidades para essas pontinhas, que tenha assim esses risquinhos, que dá a ideia de uns pequenos espinhozinhos ou pelinhos desses botões, nessas sépalas. Nessa parte de cima, a gente vai colocar para dar uma ideia de um pouco mais de luminosidade, viu?
No em volta, no restante em si, a gente vai puxando mais para dar uma ideia de pelinhos. Veja que eu vou colocando primeiro com batidinhas, como se eu estivesse querendo mostrar um pouco mais de luz para essas pontinhas dessas sépalas e desses botões. Vou puxar também alguns pelinhos. Por enquanto, eu não estou muito preocupada com isso. Posso deixar o meu desenho aí secando e depois eu puxar esses pelinhos aí em cima. Você pode até umedecer um pouquinho a tinta para fazer esse trabalho que vai ajudar, olha só. Se a tinta tiver um pouquinho mais úmida, ela vai lhe ajudar a deixar esses pelinhos aparecerem melhor. Se ela tiver muito durinha, fica um pouco mais difícil de ser feito. Você pode estar umedecendo um pouquinho de tinta com uma gotinha de água para fazer esse trabalho, viu? Tão importante quanto a gente colocar esses pelinhos é a gente colocar eles bem discretos. Não pega o pincel e faça aqueles riscos, aqueles contornos muito visíveis, mas sim essas manchinhas assim bem suaves, que você olha, que você vê que tem, mas que não tá aquela coisa muito agressiva, muito forte. Isso é importante da gente ter essa noção, viu? Para não ficar algo muito marcado, muito além do necessário. Veja que só umas sujeirinhas de pincel já basta para deixar esse toque mais aveludado, tipo uns pelinhos em volta, que são algo realmente bem discreto. Depois do desenho pronto, se você vê que há necessidade de reforçar um pouco mais, embora ele já estando sequinho, mas dá para reforçar. Bom, gente, para hoje eu vou pintar essa parte, esse chão, vou pintar essas folhas, esses botõezinhos. E a nossa pintura para esse desenho também será assim, bem tranquila, bem passo a passo mesmo, mostrando cada detalhe. Quanto ao risco, eu vou disponibilizar, vou deixar ele lá nas fotos do Facebook, vou também deixar nas fotos do Instagram. Você fica à vontade para copiar caso você queira pintá-lo. E se você quiser pintar nesses tons. Olha só o resultado da nossa pintura para hoje. Logo mais eu volto para a gente dar continuidade. Tchau!